Então, assim, ó, só para ficar gravado ali, deixa eu ajeitar aqui. Então, eu estou iniciando a variável A com o valor 6, a variável B com o valor 7. Né? Aqui são valores aleatórios, poderia colocar qualquer valor. O maior vai iniciar com o valor de A, né? Então ele vai iniciar com 6, e a variável menor inicia com o valor de B, de A também, né? Então as duas iniciam com 6. Depois eu verifico. A é maior que a maior? O A tem 6. A maior aqui guarda o A, que é 6, então A não é maior que a maior, né? Então a variável maior continua com 6. Se não, né? Ele teria testado aqui. Então, como aqui deu falso, ele vai testar. B é maior que a maior, né? Então, variável B é 7. Ele é maior que o que tem na variável maior. A variável maior estava guardando o A, que é 6. Então, eu vou colocar aqui do lado os valores que ele está armazenando, né? Então, armazena 6, armazena 6. E aqui, então, verifica se B é maior que o que está armazenado em maior. Então, imaginem que aqui, ó, o que ele está testando? Ele está testando 7 maior que 6, né? E aqui ele está testando 6 maior que 6. Então, aqui, como 7 é maior que 6, então essa variável aqui passa a ser 7, né? Então, agora a variável maior, vou colocar aqui, é 7. Vou complicar um pouquinho, vou colocar mais uma variável aqui. Vou botar uma variável C aqui, com o valor 12. Agora eu teria que testar também essa variável C. Então, eu vou acrescentar um else if C maior que a maior recebe C. Não, pode ser vários. Tá, então assim, o que aconteceu? Aqui a maior passou a ser 7, né? Porque ela era maior que 6. Que era o que tinha em A antes, né? Tinha 6 aqui. Então, aqui, se a gente mostrar essa variável maior, ela vai ser 7. Então, como nesse caso, ela já viu que o 7 é o maior, então ele não vai passar no else if, né? Então eu teria que tirar esse else aqui para obrigatoriamente fazer ela testar o C também, né? Mas o que normalmente se faz é testar o primeiro, testar obrigatoriamente o segundo. Se nenhuma das anteriores for verdadeira, então eu uso o else aqui, né? Porque daí ele vai verificar essa última aqui. Tá? Então, dependendo do problema, a gente tem que analisar se eu vou ter um if ou mais ifs, né? Então, ele vai testar essa aqui
Aqui vai mudar um pouquinho porque ele vai ter que ter um end if. Aí essa aqui passa a ser obrigatória, então ele vai testar esse aqui, vai testar esse. Se esse aqui não for verdadeira ainda, né? Aí ele vai testar esse aqui, né? Se ela for verdadeira, então ele não testa o próximo, né? Então, nesse caso, vamos ter que testar todos, né? Oi. Eu fui meio atrasada e eu fiquei meio perdida aqui. A senhora tá corrigindo a primeira questão? Isso. Para verificar? Sim, a primeira. Isso. Então ela vai verificar aqui, ó, a variável A, vai verificar a variável B e vai verificar a variável C, tá? Nesse caso, eu preciso obrigatoriamente testar as 3 variáveis, tá? E daí, se eu não tenho essa terceira aqui, então eu faço só um if else, né? Eu vou voltar aqui para a original. Tirar esse C aqui para não confundir mais vocês. Deixar só assim. Então, feito essa verificação, o A não era o maior, então ele vai buscar o B, ver se é o maior, e a maior vai ser o B, então termina esse bloco, mostra o maior. Aí ele vai, pode falar. Ah, sim, sobrou aqui em cima. Aí ele vai testar qual deles é o menor, né? Vocês, poderia definir já o A como o menor, né? Mas se a gente tem vários valores, né, eu tenho que verificar obrigatoriamente, né? Então, eu verifico. O A é menor que o menor, né? Quanto que era o menor nesse caso? Era 6, né? Porque o menor aqui é 6. Então, ele vai verificar o seguinte: 6 é menor que 6? Não. Né? E aí ele vai verificar o próximo aqui. 7 é menor que 6? Não. Então, o menor vai continuar sendo 6 nesse caso. Porque eu já tinha definido, né? Aqui não houve troca. Mas aí se eu tivesse mais de uma variável, então eu teria que talvez o programa faria uma troca, né? Se eu tivesse mais uma variável C aqui com um valor menor, tá? Não sei se ficou claro, pessoal. Eu acabei botando o C ali, eu acho que ficou um pouco mais confuso, no fim das contas. Mas. Talvez o ideal é vocês refazerem essa questão, né, para compreender ela. Pode falar, ia falar mais alguma coisa, Estevam? Sim, é que essa aqui é bem confusa por causa dessas trocas, né? Então, realmente ela fica um pouco mais complexa. Deixa eu ver aqui. A número 2, ele pedia para ler uma nota e verificar se a partir dessa nota o aluno está aprovado, em recuperação ou reprovado de média, né? Então, as condições, elas seriam essas aqui, né? Acima de 6, abaixo de 6, mas acima de 3, né? E abaixo de 3. Vou criar um novo arquivo aqui.
Vou fazer o seguinte, eu vou colar isso aqui no chat, que aí vocês podem salvar quem quiser salvar. Eu vou continuar nesse aqui. Então, é para verificar uma nota, né? Aqui nós temos que verificar só um valor. Então, seria uma nota. E aí eu ia verificar aqui nesse caso se ele está aprovado, né? Que é a primeira questão. Acima de 6, né? Então, se nota maior que 6, aí eu coloco um printf de aprovado. Se não, né? Se nota menor que 6, e aqui a gente precisa testar, então, se ela é abaixo de 6, mas acima de 3. Então, eu preciso verificar através do E se a nota é acima de 3, né? Então, acima de 3, coloquei recuperação. Então, aqui no caso a nota estaria no intervalo, né? Abaixo de 6, acima de 3. Se não, se abaixo de 3, reprovado. Colocado, tipo, nota no meio e aí do lado maior e menor, sabe? 3 e 6 cada lado, entendeu? E deu certo. Dá pra deixar desse jeito? De cada lado? Como assim? Por exemplo, a nota Uhum. e aí o símbolo de maior e menor de cada lado, entende? Tipo, menor que 3 de um lado, Assim? maior que 3 de um lado e menor que 6 do outro. Isso, Funcionou? funcionou. Nunca testei assim, mas... Pois é, essa aqui eu não usei menor e igual, eu usei só menor. Aqui? Eu usei assim. Maior que... Desse pro outro lado, sabe? Ah, tá. Tipo, 3. Não, daquele lado é nota, Uhum. 3 menor. Não, pro lado esquerdo. 3 menor. Isso. E depois do outro lado da nota maior que 6. Vamos fazer um teste. Eu nunca tinha feito assim, mas acho que funciona. Só que ele colocou maior que 6, né? Ficou. Ah, menor que 6, né? Tá. E deu certo. Tá. Vamos ver. Eu vou colocar... Aqui vai dar erro porque eu não... Coloquei um valor aqui, né? Vamos ver uma nota entre... Vou colocar 5. Pra ver se ele vai dar em recuperação aqui. É, funciona mesmo. Foi bem assim que eu fiz no quiz. Interessante. O Octave é bem flexível, né? Então, não sabia dessa possibilidade. Não tem problema então. Não. Se funcionou... Ou igual só ainda, que para conseguir a nota 6 mesmo vai ficar sem recuperação da hora. Aqui? Eu acho que tem para abarcar a nota 6, porque daí quando for nota 6 não vai ter um... Ah, sim. Sim, vamos colocar o 6 aqui para testar. Em recuperação para pegar a nota 6. Isso aí, bem observado.
Essa aqui alguém mais tem dúvida ou fez diferente? Eu usei os conectivos que mencionaram. É bom saber que dá para usar assim. Sim, realmente nem eu não sabia. Eu sempre usava os conectivos, que a gente disse, porque em outras linguagens a gente usa também, né? Então, nunca tinha testado de outra forma, né? Além do convencional. Vou colocar ali também no chat. Se alguém tiver dúvida, vou botar uma separação aqui. Agora, número 3, essa daqui, ele pedia um menu, né? Então, faça um programa que calcula a área de uma figura geométrica, plana, círculo, triângulo, quadrado ou retângulo. Então, o usuário escolherá a figura por meio de um menu com opções numéricas e, em seguida, o programa solicitará os dados necessários para então mostrar o valor da área da figura. Nesse caso, eu vou colocar aqui, opção. Então, o que acontece? Eu precisaria de um comando input para que eu entre com uma opção, né? Informe uma opção. Só que eu peço desculpas que eu havia esquecido de mostrar para vocês, então provavelmente vocês não iam conseguir resolver essa questão, né, A senhora chegou a fazer um exercício com input? Eu fiz? Ah, tá. Eu achei que eu não tinha mostrado porque alguém me perguntou ali e eu pensei que eu tinha esquecido de mostrar o input. A senhora não colocou nesses slides, mas teve uma que a senhora chegou a colocar a informação. É isso. Não, o usuário colocar a opção. Isso, porque depois quando eu executo, então ele vai pedir a opção aqui, né? Aí você vai escolher uma opção, né? Aí o menu, a gente até poderia também colocar aqui, forma uma opção. Número 1, para calcular, vamos ver qual que é o primeiro aqui. A área do círculo, né? Então, círculo, triângulo, quadrado, vou copiar aqui para mim não esquecer. Eu queria essa informação do intervalo, porque depois eu vou ver o círculo sem Isso aí. Ou 1, 2, 3, pulei o 3. 3 e 4. Isso aí. Então, as opções. Esse então seria o menu. Daí, então, se a opção for igual a 1, então temos que calcular a área do círculo, né? Então, o que ele tem que pedir também? A circunferência, né, do círculo. Então, eu teria que entrar com um novo input aqui, né? Deixa eu pegar as fórmulas aqui que eu não me lembro de cabeça. Na área do círculo, eu preciso do IR ao quadrado. Então, eu preciso do raio, né? Então, raio, eu poderia colocar aqui. Informe o raio. E aí ele teria que calcular. Seria o π 3,14, 3,14, né? Vezes. Ah, sim, ele tem também, é verdade. Ele tem o π. É bem legal que o Octave, ele na verdade é uma linguagem matemática, né? Então ele traz várias funções, é bem interessante de explorar isso. E aí, então agora a área ao quadrado, né? Vou colocar entre parênteses aqui para ele não se perder. Desculpe, o raio ao quadrado.
Agora, se a minha opção for 2, a opção 2 é o triângulo. Então, a área do triângulo é calculada por base vezes altura dividido por 2, né? Então, eu preciso da altura a base vamos deixar um espacinho aqui porque não fica tudo junto. E aí a área, então eu posso usar a mesma variável porque ela vai ser substituída, né, pelo valor da área do triângulo. Então não tem problema eu usar a mesma. Então, base vezes altura. Vou botar aqui separado para não se perder, dividido por 2. Então essa aqui a área do triângulo. Se não, a opção igual a 3, a área do triângulo, do quadrado, né? A área do quadrado é lado ao quadrado, né? Então, o que eu preciso? Vou colocar aqui, lado, recebe. Aquele sinalzinho que a pessoa está colocando ali, são dois iguais juntos? Ou tá chegando direito? Aqui sim. Tem que ser dois iguais juntos? Sim, porque senão ele vai atribuir o valor na opção, né? No caso, esse igual aqui é para verificar se uma coisa, né, uma variável, é igual a outra, ou igual ao valor, né? Senão ele recebe, daí ele dá isso aí, dá entrada com o valor. Lado ao quadrado, né? E se não, se a opção for igual a 4, daí a área do retângulo, né? Acho que é a mesma fórmula. Base vezes a altura, né? Vou até copiar aqui, eu posso usar a mesma também, não tem problema que variáveis podem variar, né? E aí a área base vezes a altura. Acho que é isso. Então ele pede uma opção. Se eu botar a opção 1, ele vai pedir o raio. Então vamos supor que tem 45. E aí faltou mostrar aqui a área, porque eu botei o ponto e vírgula, né? Então eu vou tirar o ponto e vírgula aqui para mostrar o resultado final. É isso, mostrou. Se eu quisesse outra opção, vou botar a opção 3. Forme o lado, área 25. Dúvidas nessa questão, pessoal? Isso que eu criava a opção, e aí quando eu clicava Enter, ele aparecia todas as alturas, bases e tudo bem demonstrativo. Agora entendi, era para fazer um
isso aí. Eu vou colocar ela ali também. Que aí vocês podem repetir o exercício e verificar depois se vocês fizeram certo, né? Mas programação é assim mesmo, tem que ser na prática, né? Deixa eu ver, a próxima. Esse número 4 aqui, eu acho que eu acabei fazendo, né? Como exemplo. Número 4, número 5. Raiz da equação. Essa aqui, fornecida pelo usuário, então também usava o input. Então, como essa aqui eu fiz também na aula passada um exemplo, a única coisa que vocês vão ter que testar é se ela tem uma raiz real ou não, né? Então eu não vou resolver ela porque eu acabei resolvendo já. Acho que vocês conseguem fazer. Eu vou mostrar para vocês então um novo conteúdo hoje. Então a gente entra em vetores. Vetores são bem importantes também. Porque a gente possibilita então a gente aumentar o uso da ferramenta, né, do Octave, agora com sequências de valores. Tá? Então um vetor, ele imaginem que lá na memória então do computador tem um espacinho para cada variável. Então quando a gente faz esse tipo de atribuição aqui, uma atribuição simples, né? Então, por exemplo, deixa eu até apagar isso aqui. Eu tenho uma variável A e recebe um valor. Então, isso é uma variável que vai guardar somente esse valor, né? Agora, um vetor, eu tenho vários valores armazenados, né? Então, como é que ele vai ficar isso aqui? Por exemplo, se eu tivesse uma variável A que recebe vários valores, aí eu coloco os valores entre espaços, né? E fecho colchetes. O que ele vai armazenar? Todos esses valores espaçados, né? Então é como se eu tivesse, nesse caso, 5 espaços na memória, né? Então, se eu executar isso aqui, ele vai armazenar primeiro 6, depois ele vai substituir por cada um desses valores aqui. Então, esse formato aqui de variável eu chamo de vetor, né? E aí eu posso trabalhar com esses valores individualmente, então eu posso acessar cada um deles ou uma parte deles, né? Ou apenas um. Como que eu vou fazer esse acesso? Tá? Vejam que cada valor está separado como se fosse num espacinho, né, próprio. Esses espacinhos, deixa eu ver se eu tenho exemplo aqui. Acho que eu não coloquei. Mas cada um desses espaços, eles têm um índice, né? Uma identificação desses espaços. Então, eu posso fazer um acesso a eles a partir dessa identificação, né? Essa identificação é a posição em que eles se encontram, né? Então, por exemplo, o número 3, vou abrir aqui que fica maior. O número 3 está na posição 1, o número 4 na posição 2, o 54 na posição 3, o 23 na posição 4 e o 76 na posição 5. Então, imaginem que eu tenho posições, né? Vou colocar esse comentário aqui embaixo. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho que acessar esses valores, quando eu quero acessar separadamente, a partir dessas posições, né? E aí, o que eu vou fazer? Então,
Lembram que quando eu quero mostrar uma variável, eu só escrevo o nome dela, né? Então, eu escrevo o nome dela. Posso fazer aqui na Command Window também a mesma coisa. Então, eu escrevo o nome dela e ela vai me mostrar os valores que está lá dentro, né? No caso de um vetor, eu tenho que escrever também a posição que eu quero. Deixa eu abrir aqui que fica maior no editor. Então, vamos supor que eu quero acessar o terceiro elemento, que é o 54. Eu quero que ele... Aqui eu consigo ver, né, que é o 54, mas eu quero trabalhar com esse elemento, somente com ele. Vamos supor que eu quero multiplicar por 2 o terceiro elemento, tá? Vou também escrever aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer para multiplicar somente o terceiro elemento, né, que é o 54, por 2? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que eu quero o vetor A, eu quero o terceiro elemento, então seria o índice dele é 3, né? E aí eu uso, então, o sinal de multiplicação e o 2. Então, é como... se eu estivesse acessando somente esse elemento, né? Se eu quisesse multiplicar o vetor inteiro, eu não precisaria colocar nenhum índice. Então, vou colocar aqui, multiplicar todo o vetor A por 2. Para multiplicar todo o vetor, eu só faço A vezes 2. Vou executar isso aqui para a gente ver. Então, olha só. No primeiro teste que eu fiz, eu multipliquei somente o terceiro elemento, que era 54. Né? Terceiro elemento. Porque eu solicitei aqui, ó, que era o terceiro elemento multiplicado por 2. Então, se vocês quiserem fazer o teste de mesa, né? 54 vezes 2, 108. Calculou aqui para nós. Agora, se eu quisesse todos os elementos, então eu pego o vetor, multiplico por 2. Então, olha só, eu tenho o 3 vezes 2, deu 6. Depois, o 4 vezes 2, deu 8. O 54 vezes 2, 108. O 23 vezes 2, 46. E o 76 vezes 2, 152. Então, vejam que ele fez a multiplicação de cada elemento. Tá? Então, se eu quisesse fazer de 2 elementos ao mesmo tempo, também poderia. Então, vou colocar aqui mais um comentário. O segundo e o terceiro elemento por 2. Do vetor A. Para mim acessar o segundo e o terceiro ao mesmo tempo, então eu boto o 2, coloco 2 pontos e o 3. Então eu posso colocar um intervalo de elementos, né, para mim acessar, vezes 2. Então, se eu executar, o que ele vai fazer? Quem que é o segundo elemento? O segundo elemento é 4, o terceiro é 54. Então, ele multiplicou o segundo elemento dá 8, né, que era 4, então 2 vezes 4, 8. 54 vezes 2, 108. Então, ele acessou o segundo até o terceiro. Poderia acessar do terceiro ao quinto, enfim, depende tudo de quais elementos que eu quero utilizar nas operações.
Ficou claro isso aqui, pessoal? Para eu ter o elemento, eu tenho que estar entre chaves, entre colchetes, é isso? Entre colchetes. Uhum. Eu perdi um pouquinho. Ah, sim. Porque se eu colocar assim, ele não vai funcionar, né? Sem os colchetes. Eu preciso dos colchetes para ele identificar que é um vetor que eu estou querendo criar aqui. Mais alguma dúvida? E o que está em parênteses ali depois do A no elemento? Isso aqui. Terceiro elemento. Isso, eu estou acessando o terceiro elemento. Daí pode ser em parênteses Daí, o elemento. isso, quando eu quero acessar o elemento, eu coloco entre parênteses, mas eu coloco o índice, né? Que é esses aqui, né? O índice correspondente. Porque, por exemplo, o 3 está na primeira posição, o 4 na segunda, o 54 na terceira, o 23 na quarta e o 76 na quinta. Então, aqui são posições dos elementos do vetor. Entenderam, pessoal, essa parte das posições? Pode ser um pouco confuso às vezes, né? Tá. Agora, vamos supor que eu quero guardar numa variável e esses valores, esses resultados, para usar depois em algum outro cálculo, né? Então, para mim guardar cada uma dessas coisas, eu vou atribuir a variáveis também, né? Então, armazenar os resultados. Para armazenar, por exemplo, esse resultado, então eu vou ter que, vou colocar aqui, resultado, recebe isso aqui. Então, eu venho aqui, só atribuo a uma variável, né? Então, nesse caso aqui é só para mim guardar o resultado, porque dessa forma eu estava só usando ele como se fosse uma calculadora, então, e eu não armazeno o resultado, né? Agora, se eu quiser guardar, então eu preciso de uma variável, tá? E aí, para qualquer um desses cálculos, eu armazeno uma variável. Então, vou colocar aqui o resultado A, resultado B e resultado C. Então, para armazenar, então vou guardar esse e guardar esse. Porque vamos supor que eu ainda preciso pegar esse resultado aqui e fazer mais algum cálculo, né? Então, utilizar o resultado A na subtração. Vamos colocar assim, subtraindo 5. Então, eu poderia pegar o resultado A, que guarda menos 5. Então, o que ele vai fazer? O que ele guardou daqui, né? Eu vou subtrair 5. Então, assim, ele guardou esse resultado, quanto que era? Era o terceiro elemento, né? 54 vezes 2. Então, 54 vezes 2, 108, né? Era esse total aqui. Então, isso aqui eu guardei numa variável resultado A e subtraí 5. E aí o resultado está aqui, né? Então, 108 menos 5, 103. Para a gente não ter que ficar analisando, a gente pode botar uns printf, né? A gente pode colocar aqui
um printf subtração só pra gente aqui, ó. Resultado da subtração do resultado A por 5, 103, né? Entenderam o que eu fiz, pessoal? Aqui eu tinha feito a multiplicação do terceiro elemento por 2, certo? Aqui eu fiz a multiplicação do terceiro elemento por 2 e guardei numa variável. Porque aqui, se eu tivesse feito só isso e tivesse que utilizar esse resultado, eu teria perdido ele, né? Sem guardar numa variável. Então, eu peguei ele e guardei numa variável aqui. No caso, eu poderia apagar aqui, né? Porque eu fiz a multiplicação aqui de novo e guardei na variável A. E essa aqui eu teria perdido, né? Então, eu guardei nessa variável esse resultado, o resultado dessa multiplicação. E depois eu tinha que subtrair 5 desse resultado aqui. Então, eu peguei a variável resultado A e fiz uma subtração por 5. Pessoal, deu para entender ou ainda está confuso? Tá. Essa parte aqui, pessoal, é como ele age como uma calculadora, tá? Ele não guarda os resultados. Aqui eu guardo os resultados, tá? Seguindo aqui, eu tenho umas definições automáticas de vetor, tá? Então, nesse caso aqui, eu defini valores aleatórios, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, vou mandar para vocês, para mim não continuar aqui no mesmo, senão confunde muito vocês. Vou mandar para vocês salvar aí. Tá, eu vou apagar isso aqui, deixar só esse aqui, esses aqui. Tá? Aqui eu inseri valores que eu imaginei, tá? Agora imagina que eu quero uma sequência de valores no vetor. Então aqui eu vou definir uma sequência, tá? Como é que eu defino a sequência? Tenho que definir um valor inicial, o incremento e o limite. Como é que fica isso? Então, se eu disser para o A aí que eu quero de 1 até 5, então armazena valores de 1 até 5. Tá? Quando eu defino sequência, assim, eu não preciso do colchetes. Tá? O que aconteceu aqui? Eu vou pegar um Paint aqui, eu acho que daí eu consigo desenhar e explicar melhor. Imaginem que eu tenho um vetor aqui, tá? Vou aumentar aqui.
fazer assim, que daí fica mais fácil. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu apago o resto. Então, nessa primeira linha aqui, o vetor ficou assim, né? Então, ele armazenou 3, depois armazenou 4, o 54, o 23 e o 76. E aí o índice, vou colocar embaixo. Então, aqui eu tenho o 1, o 2, o 3, o índice 4 e o índice 5. Tá, então, esse aqui é o vetor de cima, né? O vetor A. Vou dar outro nome aqui, vamos botar lá vetor B. O vetor B vai ser diferente nos valores que eu tenho aqui. Então, no vetor B, deixa eu apagar esses valores. O vetor B eu armazenei os números 1 até 5. Então, eu vou ter aqui 1, foi isso que eu armazenei no vetor B. Então, os dois pontos aqui significa que eu quero armazenar de 1 até 5. Tá? Então, diferente do primeiro vetor, que eu botei valores aleatórios, no segundo vetor são valores em sequência. Tá? Tranquilo isso? Isso, ele vai receber conforme a sequência que eu coloco, né? Se eu colocar ao contrário aqui, de 5 a 1, ele vai botar 5, 4, 3, 2, 1. Tá? São valores... Isso, uma sequência. Isso. Ele ia... Isso, 10 a 50. Vamos fazer isso, vamos colocar de 10 a 50. Ó, eu vou executar, olha só. 10, 11, 12, 13 até 50. Uhum. Agora, eu vou colocar para ele pular valores. Que é o que eu estou fazendo nesse exemplo. Ó. Eu quero que comece em 0 e que ele pule de 5 em 5. Então, ele vai fazer 0, 5, 10, 15, 20, 25. Tá? É um outro tipo de sequência. Ó. 5, 10, 15, 20, 25. Diferente do que eu fiz no 10, 11, 12, 13. Porque aqui eu tô pulando de 5 em 5 daí. Eu coloquei o 5 aqui para dizer, eu quero que vá pulando de 5 em 5. Daí eu posso
posso fazer ele pular de 2 em 2, de 3 em 3, tudo conforme a sequência que eu quero gerar. Então, eu poderia pular de 2 em 2. Eu quero até 10. Então, ele vai fazer 2, 4, 6, 8, 12, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, eu defini o limite até 10, iniciando em 0, pulando de 2 em 2. Dúvidas? Tá. Pulei de... Aqui uma sequência também de 1 em 1, mas normalmente não se precisa colocar, né, para ele pular de 1 em 1, porque basta eu iniciar em 1, né, que ele vai pular de 1 em 1, não precisaria daí o pulo, né. É necessário o pulo quando eu quero pular valores mais acima de 1, né. Deixa eu ver o que mais. Aqui os acessos, né? Como que eu acesso os valores, já mostrei para vocês. Faltou só mostrar como é que eu acesso o último valor, né? Às vezes eu tenho um vetor gigante, assim, ó, com 1000 elementos, né? Vamos supor que eu tenho, olha só, um vetor enorme e eu quero saber qual que é o último valor, né? Tem sequências que eu não consigo visualizar o tamanho do vetor final, aqui o valor final. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma sequência dessa. Deixa eu colocar mais uns. Vou fazer uma sequência que ele vai dar problema, né? Ainda não apareceu, mas tem sequências que eu não sei qual é o último elemento. E aí se usa para isso o end, tá? Significa que eu quero o último elemento. Tá? Vou botar o ponto e vírgula aqui. Me mostre somente o último elemento. Eu coloco esse comando end aqui, tá? Mostra somente o último, então. Também é um pequeno detalhe, né? Para sequências muito grandes, é interessante. Agora, se você sabe o tamanho do vetor, aí não precisa, né? Outra coisa, eu posso definir o vetor botando ponto e vírgula também para separar os elementos. Tá? Que mais? Filtrar esses também são outros tipos de filtros. O que é interessante desses aqui vocês conhecerem, terem em mente? Quais valores são iguais, né? Em vez de fazer um if, agora vem aquela parte, né? Eu quero ver quais elementos são iguais a 54. Então, em vez de eu colocar um if, fazer toda aquela estrutura de if-else que a gente fazia, a gente pode simplesmente colocar o nome do vetor e testar se ele é igual àquele valor. Então, por exemplo, eu tenho o vetor A e eu quero ver se algum elemento desse vetor é igual a 54. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui. Quando eu faço isso, ele me mostra... Deixa eu limpar essa tela. Se tem algum valor igual, né? Então, vou botar um número que não existe aqui, 5, no vetor A. Então, ele me mostra um colchete vazio, tá? Então, isso aqui é interessante, questão de filtrar, né? Esse vetor aqui são vetor de meses. Aí, aqui na segunda linha, então, ele está trazendo da metade do vetor para o fim, aqui do sétimo elemento para o fim, aqui os meses que tem 31
né, os meses diferentes de 31, e aqui é o tamanho, né, esse lente aqui. Mas eu não vou cobrar vocês essas coisas mais específicas, tá? Aqui eu mostrei para vocês antes, né? Então eu defini um vetor 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu multipliquei cada elemento por 2, tá? Isso aqui eu já tinha mostrado para vocês. Aqui uma função, então essas funções também mais complexas eu não cobro, tá? É só a título de curiosidade para vocês saberem que existe como fazer seno, cosseno, né? O π de valores de um vetor. Então, mas para vocês saberem que isso existe, né? Caso vocês venham necessitar depois em alguma outra disciplina ou coisa assim, tá? E aí vem também elevar a potência, né? Elevar os valores do vetor na potência. Isso aqui eu preciso, então, também, mesma coisa que a multiplicação. Vamos voltar lá. Esse aqui é bom vocês conhecerem bem. Então, eu quero que o vetor A seja elevado na potência de 2. Tá? O vetor A é esse aqui, né? 3, 4, 54, 23, 76. Elevo na potência de 2, ele vai me dar erro, tá? Então, por que deu erro? Porque o Octave exige que a gente coloque um ponto aqui, tá? Um ponto antes do sinal, tá? E aí, assim ele consegue saber que isso aqui vai ser todo o vetor elevado à potência de 2. Tá? Então, isso aqui é um detalhe importante. Opa, essa atividade eu tenho boa parte dela já. Eu tenho o vetor A elevado à potência de 2. Tá, então, não esqueçam de colocar um ponto aqui antes do sinal, tá? Do lado esquerdo. Aí eu quero levar o vetor A à potência de 5. Então, troco o número, né? Pode ser no seguinte. E boto o ponto e o acento circunflexo. Eu gostaria de novos cards. Então, ele vai mostrar esses valores do vetor A, né? Elevado à potência de 5. Ele coloca esse E mais aqui porque ele, como é um valor muito grande para mostrar, ele mostra em notação científica. Tá? Então ele acaba botando em notação científica porque é um número muito grande, impossível da gente ler, né? E aí em notação científica ele fica formatado num tamanho melhor de visualização. Tá? Então, automaticamente, ele acaba convertendo em notação científica. Então, as operações com vetor. Aqui tem alguns exercícios. Não sei se tem alguma dúvida ainda. Sim. Eu vou parar agora.